queridos amigos, eu sou Patrícia Diniz, tarifeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com muita alegria que dou as boas-vindas a todos vocês que nos assistem através do canal do YouTube. Rogando a Jesus que as reflexões de hoje tragam muitos esclarecimentos e que esses esclarecimentos nos confortem, nos deem bom ânimo e que nos tragam a alegria de viver. O tema dos nossos encontros de maio é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. Estamos utilizando o livro ditado por Joana de Ângeles, ao Divaldo Pereira Franco, o livro Seja Feliz Hoje. Quem vai falar para nós sobre o capítulo 7, que intitula-se Inalterada Preponderância do Bem, deste livro, é a Ilka Castro, também tarefeira da casa. Mas antes de passar a palavra a Ilka, farei a leitura de uma página e uma prece inicial para que possamos nos harmonizar antes da exposição doutrinária. A página é do livro Inspiração, psicografada por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a página 10, Buscando a Felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento. Pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante que armazena toneladas de arroz com propósito de lucro fácil não poderá ingeri-lo, senão na quantidade de algumas gramas por refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas que delibera locupletar-se com o suor dos próprios irmãos, não poderá habitar senão uma casa só e ocupar dentro dela um só aposento para o seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso, que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Vamos orar. Jesus, nosso mestre e guia, espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, mentoras Anália Franco e Irmã Rosa, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui escutando as verdades que Jesus nos revelou e que essas verdades nos tragam a paz, o equilíbrio, a serenidade, a confiança, nos reforcem a fé a cada dia. Nos ajude a superar os nossos obstáculos em busca da felicidade. E que aprendamos, Senhor, com os seus exemplos, a dar aquilo que temos de melhor dentro de nós, que é o amor que o nosso Pai plantou no coração de cada um. Que saibamos espalhar esse amor através da solidariedade, da fraternidade,
do perdão, da indulgência. Que tenhamos sempre em mente o seu exemplo e que sigamos com coragem, com fé e determinação. Que o seu amor e sua paz invadam o nosso espírito, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra a Ilka. Amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe. É muito bom ter a oportunidade de conversar, refletir sobre temas cotidianos tão próximos a nós, sob a luz da doutrina dos Espíritos. A orientação que a doutrina espírita nos traz para o entendimento das situações que nos acontecem, os esclarecimentos tão importantes para entender todos esses momentos que vivemos e, com isso, tomar as melhores decisões, ter a oportunidade de tomar as melhores decisões, nos consolam, nos auxiliam e nos fortalecem. A nossa reflexão é sobre o bem. Tem por base o texto A Inalterada Preponderância do Bem, que consta do livro Seja Feliz Hoje, ditado por Joana de Ângeles Adivaldo Pereira Franco. A Terra é um planeta de provas e expiações, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É natural tanta referência ao mal por conta disso. Ouvimos muitas vezes. Existe muita maldade, pioramos muito, antes era melhor. E neste texto, esse texto de nosso estudo, Joana inicia chamando a atenção para o seguinte: as denominadas desgraças, sejam elas mortes prematuras ou não, falências comerciais, tragédias afetivas, traições inomináveis, doenças irreversíveis, tantos infortúnios outros, parecem dominar o contexto social da atualidade. E ela ainda nos traz uma série de dificuldades que encontramos no dia a dia, como, por exemplo, utilitarismo insensível, que usa as pessoas e as descarta com facilidade e indiferença, transformando-a em coisas como se objetos fossem. Há um consumismo generalizado e banalizado. Ela nos falando das emoções. Há um baixo nível de emoções, há uma fragilidade emocional. Isto faz com que indivíduos menos advertidos queiram vivenciar emoções radicais. A busca pelos exercícios, pelas formas radicais de se emocionar. Adrenalina. E essas emoções, esses comportamentos, parecem não ter nenhuma consideração pela existência física. Não tem respeito pela vida. Há ainda uma cultura da futilidade que atinge índices muito altos, chamado mesmo de alarmantes. Tudo isso junto com questões relacionadas à responsabilidade e ao dever. Questões essas que são negligenciadas, não levadas em conta, em muitos casos, por uma grande parte de juventude, uma boa parte da juventude, aquela que não estuda nem trabalha, mas também por adultos, que veem estas questões,
essas relacionadas a responsabilidade, a dever, como um fardo pesado que deve ser abandonado a qualquer momento. Nos fala ainda, Joana, de uma ânsia mal contida de alcançar as glórias do momento, de aparecer no pódio do destaque. E neste panorama comportamental, vidas são consumidas. Vidas que poderiam estar dedicadas a objetivos mais plenos de evolução, objetivos mais nobres. E ainda, continuando, Joana, ela nos faz observar sobre uma competição desenfreada, sem qualquer escrúpulo, resistente nas relações entre as pessoas, que anula os mais frágeis, os menos resistentes, e dando triunfo, dizendo ela, mesmo injusto, aos mais hábeis na arte da dissimulação, do parecer e do explorar. Mas, no entanto, se nós observarmos bem, há um progresso na humanidade. Na ciência, existem conquistas, juntamente com as conquistas da tecnologia, que podem ser direcionadas para o bem. Mesmo agora, que se observa, às vezes, má utilização dessas conquistas. A ciência, a cada dia, nos traz a nossa mentora, tanto quanto possível, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando os sofrimentos. E, conforme os desígnios da lei, oferece reparações necessárias. Esta mesma ciência mobiliza recursos que diminuem ou mesmo afastam, em muitos casos, cegueira, a surdez, extingue problemas de dificuldades de relacionamento, proveniente de inibições, oferece agentes mecânicos para mutilados, dando significado e dignidade a muitas vidas. Muitos desses se transformam em campeões olímpicos. Corrige, pela plástica reparadora, certos tipos de expiação, quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Vacinas em tempo recorde. Nunca se tinha vivenciado isto, o que assustou muita gente. Nós temos, neste momento, uma comunicação, nesses tempos de dificuldades, uma comunicação que aproxima pessoas, mesmo que de forma virtual. E os especialistas dizem que é esta mesma possibilidade tecnológica de comunicação entre pesquisadores que foi uma das possibilidades, um dos motivos que possibilitou a existência dessas vacinas tão esperadas com tanta esperança pela humanidade. Máquinas diminuem esforços e veículos eliminam distâncias. Mesmo nas ciências sociais, há uma busca por uma educação que contemple moral e ética. Uma proposta de educação para a solidariedade. Ensinar a compreensão humana. E essas discussões não se referem a grupos religiosos. São discussões em ambientes da academia. Movimentos existem para reformar
reformular instituições humanas de modo a transformá-las mais úteis ao bem-estar humano e social. Nos direitos, as conquistas dos direitos. Direito da criança, direito do adolescente, direito do idoso, direito da mulher, direito das minorias. Direitos do trabalho. São conquistas. Não se aceita mais trabalho escravo. Conquista da humanidade. Há um texto interessante, que é uma publicação do jornal Serviço Espírita de Informação, boletim, publicação associada ao Lar Fabiano de Cristo, que nos fala sobre as gerações de direitos. Primeira geração de direitos, direito à cidadania, surgiu, no século XVIII, resultado da Revolução Francesa, Declaração da Independência dos Estados Unidos. Direito de opinião, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Uma segunda geração de direitos, essa do século XIX, são os direitos trabalhistas. Direito ao trabalho, direito ao repouso. E há uma terceira geração de direitos, que se fundamenta numa ideia de solidariedade. Direito à paz, ambiente preservado, ao controle dos desenvolvimentos e da conquista da ciência e da tecnologia e a sua influência sobre a vida das pessoas. O autor desta publicação reforça, e nós sabemos disso, que a generalização do acesso a direitos ainda é demorada. Mesmo para esta que do século XVIII, o direito à cidadania é formalmente reconhecida, mas ainda não é desfrutada por uma parcela expressiva da humanidade. E esta mesma reflexão se aplica quando nós pensamos nos direitos de segunda e terceira geração, ou seja, os direitos relacionados ao trabalho e esse último, que é o direito à solidariedade, que é o momento, é o direito do século XX, é o momento agora, é o momento de implantação desses direitos. Agora, sua implantação pode ser demorada, mas é certa, pois corresponde ao interesse de todos. E mais do que isso, faz parte da lei do progresso, que é uma lei divina. Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8º, terceiro livro. Então, se nós percebemos bem, o bem está vencendo. Também instituições, grupos que se preocupam em atender aos mais sofridos, os Médicos Sem Fronteiras. E uma que surgiu aqui no Brasil, o Fraternidade Sem Fronteiras. E Emmanuel então nos diz, basta um ligeiro olhar no campo humano para nos certificarmos que o bem está vencido. Mas tudo isso, apesar de tudo isso, paira nas mentes e nos corações a impressão de que o mal prevalece. Uma vez que ele é encontrado em todo lugar e, ao mesmo tempo, não se verifica valores edificantes e realizações de solidariedade. Ou seja, também esses movimentos de solidariedade e fraternidade também não são tão amplamente divulgados. Não existe, a gente não vê esses movimentos serem apresentados de forma contínua à população, a todos. E isso gera um sentimento de que a humanidade regrediu moralmente, que as chamadas conquistas da ciência e da tecnologia não têm maiores significados para a humanidade, a não ser
nas questões relacionadas ao desfrute do prazer e das comodidades que estas conquistas oferecem. Certo? Claro, existem muitos esforços para fazer com que a humanidade progrida. Mas, no entanto, egoísmo, orgulho e, acima de tudo, interesses pessoais continuam a ser muito presentes em nós. Nós, habitantes da Terra, ainda não temos uma sólida maturidade moral. É evidenciada ainda a supremacia do ego em relação à essência espiritual. Mas o nosso texto é sobre o bem, e falar do bem faz bem. O mal. Costumo dizer às vezes que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem. Fala-se, por exemplo, que a ira, o egoísmo, ganância, que são encontrados em todas as relações humanas, são apresentadas como ausência. Ira, ausência de paciência, egoísmo, ausência de bondade, ganância, ausência do desapego. Muitos outros comportamentos também são apresentados como ausência das virtudes a eles, que podem ser a eles relacionadas. O texto de Joana de Ângeles nos convida a uma reflexão sobre o mal. Ela começa nos dizendo: este é um período de crise e de transição. De descobertas de outros valores mais importantes que ainda não foram conseguidos. E, portanto, é natural que se apresentem essas tragédias inegáveis. Sem dúvida, elas estão aí. Mas toda tempestade que destrói depura a atmosfera, modifica a estrutura existente, reverdece a natureza, flora como a fauna ressurgem em exuberância, e o Pantanal ameaçador, o charco pútrido, não estão amaldiçoados, mas carentes, necessitados de drenagem e de ferramentas com as quais se transformarão em jardim de pomar. E continua Joana no texto poético. O solo desértico necessita de ser trabalhado, sulcado, adubado, experimentar alterações com a água, a fim de produzir beleza e utilidade. Não existe no universo imobilidade, tudo se renova. A vida não cessa de reproduzir-se em padrões primorosos. E então, depois dela apresentar esta forma, essa reflexão em forma de poesia, ela nos diz o seguinte: confie no tempo e age com retidão, que suas ações sejam fundamentadas num comportamento reto, correto. Não nos desanimemos, nos fala ela, com as paisagens morais do planeta que se encontram em transformação, em viagem para um mundo melhor. Da falta de harmonia surgirá a ordem, em níveis muito elevados, que ainda não podes perceber, nos diz ela. O processo atual, isso que nós conhecemos e vemos, é formado de experiências necessárias para os seres humanos, que ainda permanecem em faixas primitivas e necessitam aprimorar valores éticos. Toda época de crise, nos diz ela, é prenúncio de conquistas valiosas para o futuro. O mal de agora se tornará um fator fecundante que dará origem ao bem de amanhã. Dessa fala de Joana, nos leva à reflexão de que não vamos ficar amaldiçoando o mal. Mal e erro são fatores de aprendizagem.
Aprendemos no livro dos Espíritos, no livro 3 das Leis Morais, na Lei de Destruição, onde Kardec, na questão 737, pergunta aos Espíritos: com que fim, qual foi o objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau no aperfeiçoamento? Aí Kardec continua a perguntar: mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não flagelos destruidores? E os espíritos respondem: pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ele nos deu inteligência, discernimento, livre-arbítrio. E continua os espíritos respondendo a Kardec: o homem, porém, o ser humano, não se aproveita desses meios. Por quê? Interesses pessoais entrou aí, vontade fraca e muitos outros. Preguiças, mas acima de tudo interesses particulares. E o mal, na verdade, surge de decisões mal tomadas. O mal passa a ter existência, a fazer parte de nossa vida, do nosso mundo, por conta de decisões equivocadas. O mau uso do livre-arbítrio. No livro Psicologia da Gratidão, Joana nos chama a atenção para o seguinte: que, sem experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras e benignas. Isso de um certo modo. Porque não se tem parâmetros para avaliar. Como perceber a grandeza de um bem se não sentirmos o desconforto da falta dele? E Joana continua: o espírito foi criado para alcançar o infinito, possuir sabedoria superior que o transforma em arcanjo. E a caminhada, esta caminhada às vezes dolorosa pela escola terrestre, faz lembrar o diamante bruto submetido à lapidação, para que possa brilhar como uma estrela. Vivemos num mundo de provas e expiações. Santo Agostinho nos orienta que Deus nos permite o mal para o nosso crescimento. Numa mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, item 15. A Terra, diz ele, é um dos mundos expiatórios que serve como exílio para aqueles espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos, nestes mundos, têm que lutar ao mesmo tempo, simultaneamente, com a perversidade dos demais seres, das relações humanas e com a inclemência da natureza. Ele diz, Santo Agostinho, é um trabalho duplo e árduo, difícil, mas que ao mesmo tempo desenvolve qualidades do coração, as virtudes e as qualidades da inteligência. E termina, e nos diz ele ainda, né, que Deus, é assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo se transforme em um proveito do progresso do espírito. Sabemos, por orientação dos espíritos, que o bem é essência divina e que, apesar de todos os males, não se tem direito de duvidar do bem. O bem é o início, vem de Deus, e Deus é amor. O bem é o ponto de partida. O mal, em essência, não existe como ponto de partida. O mal é uma consequência. Não é verdade primeira, primitiva. Não existe como princípio. O mal destrutivo que acontece, que se apresenta nas relações humanas, surge do uso equivocado de regras da vida, das leis de Deus, das regras de convivência, de respeito ao outro.
da falta de valores positivos nas atividades humanas. Então é necessário que aprendamos a conviver, a viver também junto com o outro, a aprender a compreensão humana, a adquirir humanidade. É o triângulo que Joana nos apresenta. É necessário adquirirmos conhecimento, nos qualificarmos. É necessário termos a nossa consciência espiritual, de seres transcendentes que somos. Espiritizar ou espiritualizar para demais, para outras correntes religiosas ou para outros grupos, e ter consciência do outro. Respeito, amor, caridade. Humanizar. Regras, né, que teríamos que viver fundamentadas nas leis divinas que foram apresentadas por Jesus. Necessário adquirir virtudes para podermos vivenciar o bem e assim eliminar o mal do planeta. Emmanuel nos convida a sermos discípulos humildes de Jesus, trabalhando com devotamento e amor pela edificação do homem espiritual, para que essa transformação moral se faça, para que exista uma modificação de valores fundamentada na moral cristã. E todos nós podemos e temos o poder de nos modificarmos. Além disso, Joana também nos mostra que os nossos comportamentos, já que nós podemos nos modificar, são exemplos para os outros. E ela nos traz, por exemplo, nos dizendo, né, que o nosso exemplo pode fecundar outras vidas. E nos traz Francisco de Assis, que na fase da sua despersonalização, já não mais o jovem rico, em extrema penúria, desprezado, no entanto se transformou no pai da ecologia moderna e preparou a cultura do Renascimento, saindo da Idade Média para novas conquistas, para o chamado Renascimento, tornando-se modelo para escritores, poetas, artistas. Joana nos diz: a vitória do bem é inevitável. Então, é necessário buscar o bem. Este é o convite dos espíritos nobres. Ter o bem como meta. Importante ter metas para não nos perdermos no caminho. E ser feliz é a meta. Apesar dos escuros e das dificuldades. Ser feliz hoje. Aproxime-se do bem, procure com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho, nos diz André Luiz. Aí você terá condições, estará perfeitamente armado para a guerra contra o mal. E Emmanuel também nos diz que ainda que muita gente adicione parcelas do mal na apresentação deste ou daquele acontecimento, menos feliz. Ele nos diz: não sigas a corrente, essa corrente que condena. Faça por tua conta o lançamento do bem. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for. Reconhecendo que Deus é perfeito amor, está ao lado de todos. Procura o bem, faz o bem, saliente o bem, segue o bem. Insistindo no culto dos teus deveres, mesmo quando te sintas a sós. Porquanto só assim estarás realmente do lado de Deus. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Mas, entretanto, André Luiz nos diz, o Cristo espera que nós outros, ele espera a descoberta e o cultivo do bem
para que o divino amor seja glorificado. Também no exercício do bem, nós vamos aprender a gratidão, a ser grato pela vida. E aí adquirir a maturidade moral, emocional e moral, tomando consciência do sentido da vida, caminhando-nos para a perfeição. Joana nos consola. O triunfo sobre os sofrimentos será brevemente alcançado. E ela nos diz: confie naquele que administra a terra e a conduz com segurança, da treva para a luz, do tumulto para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. A barca, desculpem, a terra não é um barco sem rumo. É uma barca que tem como condutor o Mestre Jesus. E aí, ela nos convida: faze a tua parte, porque o Senhor realiza aquele desrespeito em favor da inalterada preponderância do bem. Muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos acompanhe em nossos passos. A seguir, momento da prece e fluidificação das águas. Aproveitemos esses instantes de paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos por mais um momento como este, no qual tivemos contato com ensinamentos cristãos. E como o Mestre Jesus disse, está presente entre nós. Que sua luz guie o caminho de cada um de nós. Permaneça nos lares e nos inspire o bem. Em meio à vibração de amor, roguemos bênçãos para os aflitos, que alcancem a paz. Aos entristecidos que se diminuem, que tenham esperança de dias venturosos. Aos doentes, o restabelecimento da saúde. Aos trabalhadores espirituais, prepostos de Jesus, rogamos a fluidificação de nossas águas, e que sutilmente a água possa trazer-nos benefícios. Vinculados ao Centro Espírita Irmã Rosa, também agradecemos à Irmã Rosa, à Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores do plano espiritual que ali encontram oportunidade de trabalho. Luz, paz, saúde a todos. Assim seja.